E agradecer também agora ao Bené, a quem eu passo a palavra, pela paciência, esperou ele também para falar por último. A palavra é sua, e depois da intervenção do Bené, que lá em São Paulo falou um Benê, né? Bené, São Paulo é Bené, Brasília é Bené, Rio é Bené. Eu passo a palavra a ele, e depois da intervenção do Bené, nós vamos encerrar nossa audiência pública. Na Moca é Bene. Bom, eu vou ser muito rápido mesmo, tá? Primeira coisa, questão de armas, os estudos, né? Armas versus crimes. Eu me disponibilizo a apresentar esses estudos, são estudos novos, né? Não de uma década atrás, mas inclusive de Harvard. Agora o próprio Obama, né? Nessa ideia de se restringir mais as armas nos Estados Unidos, ele encomendou um estudo à Academia Nacional de Ciências americana, e o estudo deu um resultado que armas não geram mais violência, tá? Então tudo isso eu me disponho a apresentar aqui para os senhores. A questão do crimes banais, né? Crimes banais é muito complexo isso pelo seguinte, tá? Eu, um viciado em drogas, né? Que sou assassinado por causa de uma dívida de R$10, isso pela polícia é qualificado como crime banal, né? Então qualquer coisa é crime banal, né? Então é por isso que a maioria são crimes banais. Isso quer dizer que não são crimes perpetuados ou cujas vítimas são diretamente envolvidas com a criminalidade ou com o tráfico e uso de drogas, que é um nível bastante grande. A questão do referendo ter sido feita em 2005, e eu estava aqui desde 2000 discutindo isso, pode ter certeza, viu? O referendo só aconteceu porque o Sou da Paz e o Viva Rio tinham certeza de que a população, 80%, votaria a favor do desarmamento. E isso eu digo porque eu estava aqui, tá? Eu estava aqui dentro de uma reunião, e muito bom, porque na época eu era um ilustre desconhecido, né? Então sequer sabiam o porquê eu estava naquela reunião, e eu pude ouvir isso. Como o caso da renovação a cada 3 anos. A renovação a cada 3 anos ela foi criada exclusivamente para desincentivar, ou seja, incentivar o cidadão a entregar essa arma posteriormente à vitória no referendo. Tá? Então a ideia é essa. No referendo a gente proíbe a venda ilegal de armas. Pô, mas o que nós vamos fazer com 7 milhões de armas que já estão na mão dos civis? A gente cria um mecanismo que vai dificultar tanto que ele vai ser obrigado a entregar, ou ele vai ficar com essa arma na ilegalidade e ela pode ser confiscada. A lógica foi essa. Eu estava aqui, eu digo isso de cátedra mesmo, eu estava aqui dentro, né? A questão dos Estados Unidos é uma questão bastante interessante, né? Eu acho que é um exemplo muito bom sobre isso. E a questão das chacinas, né? Sempre que se fala nos Estados Unidos, mas o maluco entrou na escola, matou um monte de criancinha, se não tivesse arma, se tivesse mais controle, se ele não tivesse acesso, ele não faria isso. No Brasil tem um controle absurdo, e a gente viu acontecer em Realengo, né? Na China, em 2011, 167 crianças e professores foram mortos ou feridos dentro de escolas em ataques, né? Perpetrados com machados, com lanças, com o que eles têm na mão, né? Depois disso, inclusive, o governo, né, comunista proibiu esse tipo de divulgação desses casos, ou seja, né, o sangue de uma criança americana, né, principalmente pelo anti-americanismo, que ainda existe bastante, né, acaba causando uma comoção muito maior do que o sangue de uma criança chinesa na ponta de uma faca, né? México e Brasil, foi excelente essa comparação. Tá? O México não produz armas, ele não tem fábrica de armas. O México só tem uma loja de armas, que é controlada diretamente pelo exército. Pouquíssimas, aliás, é quase zero de pessoas compram armas legalizadas. Obviamente, 100% das armas que são apreendidas com os criminosos e na ilegalidade não são fabricadas no México. Se eles fabricassem armas, parte seria lá também. Ou seja, mesmo que você fechasse as indústrias aqui no Brasil, em determinado momento, 100% das armas utilizadas pelo crime seriam armas contrabandeadas que entram diariamente pelas nossas fronteiras, né, que parecem mais queijos suíços. E não é só pela fronteira seca. Essa semana a Polícia Federal estourou aquela quadrilha que trazia fuzis dentro de colchões, né, uma quadrilha de governador dos Estados Unidos, governador Valadares. A própria Polícia Federal estima que eles colocaram mais de 500 fuzis dentro do Rio de Janeiro nos últimos anos. Isso pegaram uma quadrilha, né? Imaginem o que tem. A última questão, e eu acho muito importante, Molon, a questão de chamar a Polícia Federal aqui. Pelo seguinte, você disse,
mas em vários estados aumentou o número da venda de armas. Verdade, aumentou mesmo. Tá? Em alguns estados, inclusive, aumentou o número de portes de armas. Porque isso, esse é o grande problema. Por não haver um critério objetivo, né, cai na subjetividade do delegado. Então você pega, por exemplo, um delegado do Rio Grande do Sul, um superintendente do Rio Grande do Sul, que tem culturalmente mais ligado ao direito de possuir uma arma de fogo, ele tende a dar mais autorizações, tanto de porte como de posse. Então, eu acho que é importante a Polícia Federal mostrar, abrir os dados dela na questão de quantos estão sendo negados. E por quê? Porque aí eu posso ter aqui, ó, aqui mas venderam aqui 100 armas aqui. Tudo bem, mas negaram 10 mil, né? E um outro perigo e um outro grande problema que nós estamos tendo, que isso é gravíssimo, não é pouco grave, é muito grave, né? A questão das renovações, né? A Polícia Federal tem, em muitos casos, negado a renovação. E por motivos completamente absurdos. Então imagine o seguinte, há 3 anos atrás, eu, Benê Barbosa, comprei uma arma de fogo. Tá? Passaram-se 3 anos, eu vou renovar esse registro. Só que eu fui demitido. E eu estou desempregado. Como desempregado, a Polícia Federal não me renova o registro. E eu tenho 30 dias para entregar essa arma. Ou eu vou pegar, vou raspar o número dessa arma e vou vender no mercado negro. E vou dizer que fui roubado. Isso pode acontecer. Entendeu? Então, ou seja, o que eu estou dizendo é, a lei, do jeito que está jogando o cidadão para a ilegalidade. Está trazendo mais descontrole nas armas do que o controle que era o querido. Que eu acho que é o querido por todos nós, que aqui estamos. Né? Então, isso tem que ser revisto. O cidadão que não renova esse registro, eu vou te dizer também por que ele não renova. Porque eu, formado em Direito, com pós-graduação, doutor aqui com doutorado, mestrado, tá? Ele vai ter que apresentar as mesmas coisas que um sertanejo analfabeto. Ele vai ter que passar pelos mesmos testes. Eu, para registrar uma 380, vou passar pelos mesmos testes com um sertanejo que vai registrar uma 28 de um cano que nem bandido quer. E ele vai ter essa arma ilegal. Ele vai ter que andar 400 quilômetros para chegar num posto da Polícia Federal. Porque não há outra forma de se fazer isso. Né? Então, tudo isso está jogando, sim, o cidadão para a ilegalidade. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque, além de você aumentar a circulação de armas ilegais, uma vez que essa arma está ilegal, ela começa a circular, e a gente sabe muito bem disso. Né? Segundo, esse cidadão, e não é um bandido, não estamos falando de um sertanejo, né, de alguém a 400 quilômetros de Manaus. Né? Ele vai precisar comprar munição em determinado momento. Sem o registro, ele não compra munição legalizada. Ele vai comprar onde? No mercado ilegal. Você vai estar fomentando, né, as empresas clandestinas que estão sendo estouradas do Brasil afora, de munição, e o contrabando internacional, que acontece diariamente também. Então, são essas questões que a gente está trazendo. Né? O PL 3722 não é um monstro, como foi pintado já. Muito pelo contrário. Eu peço que vocês peguem, leiam esse PL. Tá? Vejam lá. Tudo que hoje, praticamente tudo que hoje é previsto no Estatuto do Desarmamento, está previsto lá. A grande diferença é que termina de vez com a discricionalidade da Polícia Federal. Então eu apresentei todos os documentos, apresentei todos os laudos, a Polícia Federal tem obrigação de me conceder o registro e talvez o porte. Tá? Mas dentro dos parâmetros objetivos, legais, não é oba-oba. Né? É muito importante que as pessoas conheçam. Mais uma vez, agradeço a atenção de todos vocês, a paciência e esse convite, e estou sempre disposto aqui a colaborar. Muito obrigado. Bom, muito obrigado, Bené. Quero agradecer a sua presença também, as observações. Eu considero a realização dessa audiência um passo muito importante, porque eu acho que quando a gente senta e conversa, quando a gente senta e dialoga, com a liberdade para que cada um apresente a sua visão, por mais contraditórias ou divergentes que sejam, a gente avança, porque a gente, quando ouve também quem pensa diferente da gente dizer alguma coisa, isso, se a gente está minimamente aberto, isso faz a gente pensar, né? Quer dizer, nós vimos vários pontos em comum aqui. Tem pontos sim que há divergências, né? Quer dizer, claras, né? Não vamos negá-las, né? Mas tem pontos de convergência, como a necessidade do avanço na elucidação dos crimes, né? Como, eventualmente, a necessidade de se discutir o cumprimento do Estatuto do Desarmamento e eventuais desvios do Estatuto, que nenhum de nós aqui defende, nenhum dos que está na mesa. Né? Então, eu quero registrar, que eu vejo como muito positiva a realização dessa audiência, agradecer a todos e agradecer também o clima respeitoso que tivemos aqui na mesa, também
intervenção do deputado Marqueselli, né, do deputado Gonzaga Patriota, sempre muito educados e respeitosos. Eu quero pedir à assessoria da comissão que disponibilize para todos os membros da comissão todos os documentos apresentados. Se o Bené também depois quiser enviar um, fique à vontade, será disponibilizado para todos os parlamentares também, para que a gente vá estudando e avançando nessa reflexão. Obrigado a todos que participaram e nos acompanharam, a imprensa que nos cobriu. Quero agradecer em nome dessa comissão a presença dos convidados, que nos honraram com suas exposições e esclarecimentos, e a todos que compareceram a essa reunião de audiência pública. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, antes, porém, convoco a reunião ordinária deliberativa para o dia 11 de setembro, quarta-feira, 14 horas, neste plenário 6, para deliberação de proposições constantes em pauta a ser divulgada. Está encerrada a reunião.